Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui gravando para você comentários, subsídios e informações que muito têm contribuído para o crescimento espiritual dos alunos visitantes aí das escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil. Eu cresço junto com você, tenho crescido junto com você nessas lições e eu tenho certeza que Deus está satisfeito dos nossos projetos em prol de ajudar você aí. Que eu sei que você se dedica na obra do Senhor e nós também aqui, do mesmo jeito, se dedicando para que os alunos possam ser edificados pela palavra de Deus. A nossa missão aqui é passar a palavra de Deus, é passar aquilo que Deus quer que nós passamos para o crescimento da Igreja de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. A nossa lição, ela está recheada de aprendizado para todos aqueles que querem aprender da palavra do nosso Deus. A nossa lição é a lição número 5, a qual tem como tema a justiça de Deus. O texto principal dessa lição está escrito em Atos capítulo 17, versículo 31. Diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Queridos, este texto não deixa dúvidas de que está falando do Senhor Jesus. Esse texto aqui, ele deixa bem claro que um dia ele julgará tanto os vivos como os mortos. Esse texto deixa bem claro que ele foi ressuscitado entre os mortos para que nós possamos ter a esperança também de um dia ser ressuscitado para estarmos com Cristo na glória. O texto bíblico fala que o próprio Deus destinou Jesus Cristo para estar julgando toda a humanidade, tanto os vivos como os mortos, né? Se o Senhor Jesus, assim querendo Ele, nos arrebatar para o céu antes de nós vermos, antes de nós morrermos, glórias a Deus por isso. Se não, após a nossa morte, nós temos certeza que estaremos com Ele na glória, e porque Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Então esse texto principal da lição já deixa claro que o Senhor Jesus, Ele foi predestinado pelo próprio Deus para julgar tanto os vivos como os mortos. Vamos continuar a nossa lição para nós adiantarmos aqui. O texto áureo da nossa lição está escrito em Romanos capítulo 2, 1 a 8 e 11 a 13. Eu aconselho a todos os professores, superintendentes das escolas bíblicas, voluntários, a fazer uma leitura completa deste texto bíblico para melhor compreensão dos alunos do tema que será apresentado aqui. Essa lição foi feita com 4 tópicos e dentro dos 4 tópicos existem também os subtópicos. Nós abordaremos de um a um detalhadamente para você, com mais clareza, e você acompanhar e entender de maneira sistematizada, de maneira educativa, de maneira didática, aquilo que nós apresentaremos aqui. Temos também o sintetizando. O sintetizando é uma espécie de resumo geral daquilo que nós abordaremos aqui. Já então, iniciando a nossa aula, o sintetizando diz o seguinte: o que é justiça? Para essa pergunta, há várias respostas, dependendo do aspecto a ser abordado. Nesta lição, importa-nos tratar, sobretudo, da justiça como atributo divino, a qual possui semelhanças e diferenças em relação à justiça dos homens, sem esquecer também de abordar a justiça original do primeiro casal no Éden e a loucura da justiça própria. O Senhor é o Deus da justiça, pois Ele está na base do seu trono. Ademais, um dos nomes de Deus é Jeová, Senhor da justiça nossa.
Então nós veremos aqui que existe a justiça dos homens e também a justiça divina. Mas essas duas justiças, o que elas têm em comum? Qual a relação de uma para com outra? Elas são iguais em todas as suas características? Nós veremos aqui com mais detalhes a respeito da justiça de Deus e a respeito da justiça dos homens. A nossa introdução fala o seguinte: nesta lição, o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para um íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos, tudo vem de Deus. Veremos que a justiça própria não pode ser alegada perante Deus. A única solução para os homens é aceitar o Deus da justiça e ser defendido por Jesus. A graça que provém da cruz, do Calvário, diante da justiça de Deus. Não podemos perder o senso divino de justiça. Então, como eu falei, a justiça de Deus, ela é algo que deve ser estudada com maior clareza, com maiores detalhes, estudadas com dedicação, porque nós temos que entender que a justiça de Deus, ela é algo preciso, ela é algo necessário para a vida cristã. Nós entendermos como é trabalhada a justiça de Deus para que nós possamos andar também próximo a fazer a justiça de Deus. Todo cristão, ele tem o dever e a necessidade de conhecer essa justiça para que ele possa caminhar juntamente com Deus, e ensinar, aprender e também compartilhar aquilo que Deus faz em sua vida, para que outras pessoas possam ver Deus em você e assim você ser justo diante de Deus e também diante dos homens. Então vamos avançar. Nesse primeiro ponto, fala sobre a justiça. Nesse primeiro ponto tem uma definição sobre o que é a justiça. Diz o seguinte: muitos são os conceitos de justiça, pois há várias acepções do uso dessa palavra. A justiça pode ser definida como uma virtude aspecto filosófico, sendo a qualidade inerente àquele que é justo, retidão. Sob o olhar da ciência e do direito, pode-se dizer que a justiça é a base do pensamento jurídico, a razão de ser do direito, todo o conglomerado de regras escritas e costumes, e por isso seu objetivo pode significar, ainda no aspecto moral, dar a cada um o que lhe é devido, propiciando igualdade e liberdade para todos. Então, sobre o aspecto humano, sobre o aspecto jurídico, a justiça ela é definida como a ciência do direito. Todas as coisas que acontecem neste planeta, aqui neste mundo, nós estamos aí debaixo da justiça humana, debaixo da justiça terrena. Nós temos os nossos direitos e as outras pessoas também têm os direitos dela. Mas esses direitos que nós temos aqui são diferentes dos direitos e da justiça propriamente dita divina. Esse é um dos pontos que nós falaremos aqui e eu tenho certeza que você sairá daqui com isso em mente. No segundo ponto da nossa lição, fala sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, e nesse segundo tópico, ele tem um subtópico que diz sobre a sua definição. O pastor Claudianor de Andrade, que é o consultor doutrinário das Assembleias de Deus, ele define como a justiça de Deus, algo que não pode ser violado, algo que vem da própria natureza de Deus, da própria natureza moral de Deus. Ou seja, o atributo moral básico de Deus, que não pode ser violado. A natureza santa de Deus, ela é fiel ao próprio Deus. Ele não pode, pela sua própria natureza, mudar as regras, porque ele é imutável. A própria natureza de Deus, ele é imutável. Então, a natureza moral de Deus, a justiça de Deus, ela não pode ser mudada em hipótese
alguma. A justiça de Deus, ela é reta, ele é santo, ele é justo e por isso que ele pratica toda a justiça sem intervenção de ninguém, porque Deus é soberano, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onisciente e com isso ele faz com que todas as coisas sejam feitas e praticadas da sua própria natureza com justiça. No segundo subtópico dessa lição, vamos ver aqui as características da natureza divina, as características da justiça divina e as características da justiça humana, para nós entendermos melhor aqui. A justiça de Deus, ou a justiça divina, ela tem por natureza ser perfeita, a qual está escrito em Salmo 19, verso 7, e Jó 37, verso 23. Tem sua fonte no céu, a qual está escrito em Salmo 119, verso 89. Perdoa e salva o pecador, a qual está escrito em Romanos 2, 7 e 10. Recompensa as boas ações, a qual está escrito em Romanos 2, 6 e 7. A justiça de Deus é eterna, a qual está escrito em Salmo 119, verso 142. Tem a sua aplicação no tempo de Deus, a qual está escrito em Romanos 2, 4. Não há como escapar. Está escrito em Romanos 2, 3, a parte A. Agora nós veremos aqui algumas características da justiça dos homens. A justiça dos homens às vezes falha, às vezes erra. Ela tem sua fonte natural aqui na terra. Não consegue transformar o transgressor, apenas puni-lo. Elas não recompensam as boas ações porque são deveres do homem. Ela é transitória, ela pode ser mudada, diferente da natureza divina, da justiça divina, que é imutável. A aplicação é imediata, não tem longanimidade, ela é imediata. E há escapatória. Às vezes nós vemos aí a justiça dos homens falhando de maneira séria, deixando aí homens que praticaram a injustiça aí impune. Mas, afinal de contas, vamos detalhar aqui essa situação e colocar aqui as semelhanças da justiça de Deus e da justiça dos homens. As semelhanças das duas têm como objetivo o bem-estar da humanidade. As duas não têm o culpado como inocente. Exigem condições para excluir o transgressor. As duas justiças não fazem acepções de pessoas. Toda transgressão deve ser penalizada. O juiz deve agir imparcialmente com o transgressor e dar a punição necessária. E as duas condenam o transgressor. O que importa para o cristão é a justiça de Deus. O que importa para o cristão, o que importa para o servo de Deus é que Deus, o julgue e lhe ache justo diante dos seus olhos, que é a nossa esperança, que é a nossa certeza de ser julgado por Deus. A justiça dos homens, como eu falei, falha, e a justiça de Deus, ela não falha, e é ela que nos dá a porta de entrada para morar no céu juntamente com os santos. O terceiro ponto fala sobre outros tipos de justiça. Nós veremos aqui então outros tipos de justiça que o terceiro ponto fala. Diz o seguinte: além da justiça dos homens, assim entendida como aquela caracterizada no item 2 do primeiro quadro, ao lado da justiça de Deus, pode-se falar ainda em dois tipos que interessam ao estudo teológico: a justiça original e a justiça própria. O primeiro subtópico desse ponto fala sobre a justiça original. Mas o que é a justiça original? Como se originalizou essa justiça? Como foi? De qual justiça nós estamos falando? Nós estamos falando da justiça a qual foi instituída lá no Jardim do Éden. Nós estamos falando da justiça original que era semelhante à justiça divina. Adão e Eva, quando
foram criados lá no Jardim do Éden, a sua justiça ela era igual à justiça de Deus. A palavra de Deus nos fala que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós entendemos que a sua justiça ela era semelhante. Após o pecado, o homem passou a ter a sua justiça própria, a se justificar por sua própria conta. E isso foi intensificado ao longo dos séculos. O homem então se tornou ser justo, querer ser justo moralmente diante dos seus próprios olhos. A justiça original fala ainda que Adão e Eva, por eles serem perfeitos, eles não precisariam da morte do cordeiro, da morte de um animal para poder se vestir. Ainda a morte não existia no mundo. A justiça original diz respeito ainda de como Adão e Eva viviam originalmente lá no Jardim do Éden. Eles eram puros e santos espiritualmente. A palavra de Deus diz que o próprio Deus descia todos os dias para falar com eles, para falar com Adão e Eva, e provando aí que eles tinham comunhão integralmente com o Senhor. Com o pecado, porém, a inclinação do ser humano passou a ser tendenciosa para o mal. Então Deus, ele proveu o escape para o ser humano, já matando aí o primeiro animal lá no Jardim do Éden e cobrindo com as peles do animal o primeiro casal, mostrando aí que a sua justiça divina, ela também ainda permaneceria sobre o homem, mantendo aí o manto de Deus, a proteção de Deus sobre toda a humanidade. Mas para isso, nós precisamos aí aceitar o sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nós estarmos aí protegidos pelo manto de Deus e também pela justiça divina de Deus. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceite a Cristo Jesus como nosso único intercessor, que o manto de Deus, que o manto protetor de Deus com certeza nos cobrirá de toda a injustiça. No segundo subtópico desse tópico fala sobre a justiça própria. O que é a justiça própria? Como o ser humano adquiriu essa justiça própria? A justiça própria é o ser humano achar que ele pode ser justo diante de Deus, fazendo boas obras, fazendo por mérito próprio, fazendo com que as pessoas se sintam abraçadas por suas ações, por seus atos, fazendo bem ao próximo. Essa justiça própria, Deus fala que não é meritória de Deus, mas é meritória do próprio homem. O homem quer se justificar diante de Deus através das suas ações. E isso a palavra de Deus diz que não basta só isso para poder ser justo diante de Deus. A palavra de Deus nos fala que todas as nossas boas ações são como trapos de imundícias. Isso está escrito em Isaías 64, versículo 6. Outro exemplo de justiça própria foi quando apareceu, quando o primeiro casal teve os dois primeiros filhos. Adão teve os seus primeiros filhos, Caim e Abel. Todos nós conhecemos aquele episódio, o primeiro assassinato que houve lá no início da criação do mundo, quando Caim pega e mata Abel. Quando Deus vai procurar a Caim, ele se justifica diante de Deus, dizendo que não sabe do seu irmão, dizendo que não é dono do seu irmão, e esse ato dele, achando que Deus não sabia do que ele teria feito, fez com que ele trouxesse para si a sua própria justiça, fez com que ele trouxesse para o seu ser a própria condenação de Deus, porque a sua justiça própria não estava igual e parecida com a justiça de Deus. O quarto ponto dessa lição fala o seguinte: o Deus da justiça. Padrão da justiça divina, a justiça de Deus é um atributo pelo qual o Senhor manifesta a sua santidade e a glória. Como a Bíblia diz que Deus é totalmente santo e não há nada em Deus que tenha mácula, esse é o padrão que ele exige de nós. Assim, se agirmos de acordo com sua santidade, receberemos a recompensa por nossos atos, seja salvação e vida, mas perdição e morte se agirmos indignamente.
Isso foi claramente explicado por Deus ao seu povo. Como Deus não muda, ele sempre age da mesma forma, coerente com as exigências do seu caráter e a sua palavra. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus ele é perfeito e essa sua perfeição dá o livre acesso a ele de aplicar a sua justiça a todos os seres humanos. Quão perdidos nós estamos diante de um Deus santo e diante de um Deus justo. Nós somos falhos, nós somos propícios a errar, nós somos tendenciosos a fazer o mal, mas pela perseverança em Cristo Jesus, pela perseverança em conhecer a sua palavra, pela perseverança em alicerçar a nossa fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos justos diante de Deus, porque nós estamos aí praticando a justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse ponto, tem 2 subtópicos que falam o seguinte: o padrão da justiça divina, Senhor, justiça nossa. O nosso Senhor, que é a nossa justiça, é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos cobriu da justiça dele. Ele fez tudo que nós não poderíamos fazer aqui na terra. Quando ele desceu dos céus para se tornar humano, o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça por nós. Aquilo que nós não conseguimos cumprir, ele cumpriu em nosso lugar. Ele nos comprou em prol da sua justiça, ter ele como nosso Salvador, porque foi ele quem praticou todo ato de justiça por nós. Jesus cumpriu todo o ato de justiça por nós, inclusive o batismo nas águas. Ele foi batizado nas águas para que nós pudéssemos também ter o exemplo do próprio Mestre Jesus e sermos também praticantes dessa justiça. Para concluir, está escrito o seguinte: como foi observado, de nada adianta desejar ser aceito por Deus, pelos méritos dos atos de bondade praticados. Ser bondoso, sem dúvida, é importante. Entretanto, as boas obras somente têm valor perante o Senhor se a pessoa estiver livre da santa ira de sua justiça, ou seja, salvo. É como um criminoso condenado querer se livrar da prisão por ter dado uma esmola. Nunca conseguirá desse jeito. O único escape para o homem é entregar a vida a Jesus e receber o livramento da salvação pela justiça consumada na cruz do Calvário. Nós temos que entender, meus queridos amados irmãos, meus alunos, meus professores, que nós somos salvos pela pessoa bendita de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o sangue dele, a justiça dele, que ele fez quando ele esteve aqui na terra, vem sobre nós e nós nos tornamos justos diante de Deus. Isso por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Isso por causa do nosso amor e comunhão com Ele, a qual nos ensina a cada momento, através do seu Santo Espírito, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e através da sua palavra também, que nos direciona a ser seres humanos perfeitos e estar aí praticando a justiça divina aqui na terra. Não adianta nós sermos bondosos aqui na terra, não adianta nós fazermos boas obras aqui na terra, se nós não tivermos o amor verdadeiro pelo Senhor Jesus. Não adianta nós praticarmos boas obras aqui na terra, se nós não aceitarmos de todo o coração o Senhor Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza e Ele leva aos céus. Pelos nossos méritos, pelas nossas ações, nós não temos capacidade de ser salvo. Somente pelo sangue de Cristo, somente pela nossa fé em Cristo, somente pelo nosso amor por Cristo, somente pela nossa dedicação total a Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos e, com isso, herdar juntamente com Ele os céus de glória para sempre. Guarde isso no seu coração, guarde isso no seu interior, que essa palavra possa achar guarida no seu coração e transformar, ser como uma semente plantada
numa terra fértil, que com o tempo possa crescer e dar frutos para Deus e dar frutos para o Senhor. Tá bom? Fique com Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Continue conosco, continue curtindo os nossos vídeos, continue compartilhando os nossos vídeos. Nós aqui dependemos de vocês aí para que a palavra de Deus seja propagada e espalhada para todas as nações. E eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença no reino de Deus. Obrigado por você estar aqui. Fiquem todos na paz.